Olá você, meu nome é Jonathan, psicólogo comportamental e seja bem-vindo ao Psiquenas, pequenas explicações de conceitos que são da psicologia, atribuídos a ela ou usados por ela. E a gente precisa falar sobre ou precisa falar sobre. É bem comum a gente ver na internet textos, vídeos, podcasts e vários outros produtos se propondo a falar sobre um assunto. Veja só, você agora está num deles. Mas por que tem tanta gente que precisa falar de tanta coisa? Se você está acompanhando o Psiquenas, caso não esteja, considere acompanhar, por favor, ajuda bastante. Já deve ter entendido um pouquinho de como o comportamento funciona, de como ele continua acontecendo e as suas consequências. Ou seja, quando nós falamos sobre alguma coisa, essa coisa se torna consciente, real. Ela sai do campo das ideias. A ideia do precisamos falar sobre é de trazer luz a um assunto que antes existia como algo automático, sem a devida importância. Em nenhum outro lugar isso é mais aparente do que a psicologia. Quando você procura psicoterapia, você é encorajado a falar sobre aquilo que lhe preocupa, as suas queixas, medos, angústias, as suas qualidades, objetivos na vida e por aí vai. Quando se fala sobre alguma coisa, ela se torna mais fácil de manejar. A verbalização passa uma impressão ao nosso cérebro de que aquilo agora é real. E é por isso que muita gente não quer falar sobre isso. Alguns assuntos estão há muito tempo no escuro, no território do tabu, e são muito complexos e delicados para se começar a discutir. Daí é onde entra o medo e, às vezes, a censura de um assunto. Esse episódio tem a intenção de ser uma conversa mais aberta com você sobre a importância de conversarmos sobre as coisas. Você não precisa necessariamente concordar com alguma ideia para que ela seja debatida. A educação sexual nas escolas, por exemplo, o grande tabu e dificuldade de falar sobre a sexualidade gera medo, o que gera a censura desse assunto nas escolas, porque nem mesmo os pais sabem falar sobre isso. Então, se as crianças chegarem em casa com perguntas, eles não saberão responder e se sentirão inferiores. Mas já foi comprovado que o diálogo sobre isso nas escolas é importante para que as crianças se conheçam melhor e até saibam denunciar abusos sexuais. Pegando esse mesmo exemplo, veja bem, a relação é bem simples. Quanto menos se falar sobre a educação sexual, maiores as chances de abusos com menores acontecerem, mais gravidez indesejadas, mais estupros, mais comportamentos sexistas, mais preconceitos e por aí vai. Isso é só um exemplo. Existem vários outros assuntos que a sociedade não fala e paga um preço muito caro por isso. Quando o medo se torna mais real do que o assunto, o seu comportamento se torna mais fácil de ser manipulado por outras pessoas. Nesse exemplo que eu dei da educação sexual, não falar sobre esse assunto por tanto tempo gerou a fake news da mamadeira do órgão sexual masculino. Eu não vou falar o nome para não prejudicar o canal no YouTube. Falar sobre um assunto vai te ajudar a entender melhor como ele funciona. Manter essa ideia apenas no abstrato dificulta o aprendizado, o que leva a consequências perigosas para o próprio indivíduo. Terminando esse vídeo também com um pensamento, dessa vez de Stephen Hawking, as grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando e as grandes falhas pela falta de diálogo. Até a próxima, meu abraço a você.